Lucas, capítulo 8. Nós iremos iniciar a leitura pelo finalzinho do versículo 42 até o versículo 48. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a que ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: "Quem me tocou?" Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: "Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou?" Contudo, Jesus insistiu: "Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder." Vendo-a, a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: "Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz." Individualismo, ídolos contemporâneos, conceito hedonista de tempo, pecado. Estas são algumas das características da nossa época. A questão é: o que estas características do mundo contemporâneo têm a ver com o texto lido? O que é o individualismo? Quais são esses ídolos contemporâneos? O que é um conceito hedonista de tempo? Quais são os pecados que mais ficam patentes em nossa época? Eu estava lendo um livro e ele dizia que, quanto ao individualismo, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, isoladas e solitárias. E isso tem implicações até mesmo na arquitetura. Por exemplo, grandes cozinhas e salas de estar deram lugar agora, que eram usadas para o contato humano, deram lugar e foram substituídas por closets, escritórios caseiros e salas de entretenimento pessoal. O tempo, dinheiro e energia têm sido gastos em passatempos impessoais, tais como um animal de estimação ou um tratamento de beleza. E este pesquisador, ele continua dizendo que em 7 anos, o tempo gasto com animais de estimação aumentou mais de 15%. E a quantidade de tempo gasto com o cuidado pessoal aumentou mais de 10%. E ele continua dizendo: tornamo-nos uma nação de pessoas atraentes que passam as noites sozinhas em casa, com seus animais de estimação, assistindo programas de TV sobre relacionamentos e tomando medicação para a depressão causada pela solidão. Uma outra característica são os ídolos contemporâneos. E eu vou citar 2 apenas: dinheiro e até mesmo a ciência. As pessoas depositam a sua fé no dinheiro, o têm como seu Deus, como seu ídolo, porque elas entendem que é o dinheiro que trará a elas segurança, estabilidade. Não estou dizendo que é errado você ser rico, você ter dinheiro. A questão é onde está a sua fé. E essas pessoas têm devotado a sua fé no dinheiro e também na ciência. Se voltam à ciência, por exemplo, à medicina, buscando longevidade, saúde, e depositam toda a sua fé na ciência, na medicina. E há também o conceito hedonista de tempo, que é a ideia de usar o tempo para ter prazer. Então, no nosso tempo, o prazer imediato tem muito mais peso na tomada de uma decisão de alguém do que qualquer outro princípio, quer seja moral, religioso e etc. Então, a questão é: o que vai me dar prazer por um período curto de tempo? Eu quero um prazer e quero um prazer imediato. Nós vemos até mesmo as coisas simples, não é? Você vai comprar alguma coisa e você sempre opta para aquela loja que tem pronta entrega.
ou até mesmo Habib's 28 minutos. Se passar disso, é de graça. Fiz um comercial agora, né? Espero que eles considerem isso. No entanto, quando nós absolutizamos o imediatismo, a busca pelo prazer imediato, isso tem algumas consequências. Por exemplo, dependência de drogas. Recentemente eu fiquei sabendo que a heroína, né, ou outras drogas, eles pegavam a cocaína e tornavam ela líquida e injetavam na veia para terem um prazer mais rápido. Porque quando é injetado na veia, a pessoa tem a sensação muito mais rápido do que ao invés de cheirar. Então as pessoas se voltam para a cocaína, para outros tipos de drogas, buscando o quê? Um prazer imediato. Também a pornografia, a outros tipos de entretenimento e prazer. E a ideia é, eu preciso de prazer e preciso agora. E também o pecado. E tudo isso se resume em pecado. E eu anotei aqui uma frase que eu achei muito interessante. Na verdade, foi um trecho de uma oração do pastor Joy Wright, nos Estados Unidos. Ele foi chamado para abrir a sessão do Senado no Kansas. E as pessoas esperavam que ele fizesse um discurso politicamente correto. Mas depois da oração dele, a maioria daquelas autoridades saíram em protesto à oração daquele pastor. E o que dizia essa oração? Eu anotei um trecho dela. Ele dizia assim: infortúnio sobre aqueles que chamam mal bem, mas isto é exatamente o que nós temos feito, Senhor. Nós confessamos que nós temos ridicularizado a verdade absoluta da sua palavra e chamamos isso de pluralismo. Nós temos endossado a perversão e isso chamamos de estilo de vida alternativo. Nós temos negligenciado os necessitados e isso chamamos de autopreservação nossa. Nós temos matado nossas crianças antes de nascer e isso chamamos de direito de escolha. Lógico, da mãe que está viva, não da criança. Nós temos atacado os abortistas e isso chamamos de ação justificada. Ou nós concordamos ou atacamos. Não existe um meio termo. Ele continua: nós temos abusado da força e a isso chamamos de ação política. Nós temos poluído o espaço aéreo com blasfêmias e pornografia e isso chamamos de liberdade de expressão. Nós temos ridicularizado os valores honráveis de nossos ancestrais e a isso chamamos de esclarecimento. Resgate-nos, ó Deus, e conheça nossos corações hoje. Limpe-nos de todo o pecado e liberte-nos. Eu te peço isso em nome do seu Filho, o Salvador que ainda vive, Jesus Cristo. Amém. Depois que ele terminou a sua oração, a maioria das autoridades saíram, indignadas. Mas ele está certo. A conclusão dessa oração é que nós pecamos e damos nomes bonitos para os nossos pecados, como uma forma de aplacar. Mas isso não deixa de ser pecado. A questão é, como nós podemos nos libertar disso? Precisamos, de fato, de um libertador, que nos livre dessa terrível condição, que nos livre desse estilo de vida contemporâneo, que nos livre de nós mesmos, porque todos nós estamos sujeitos a sermos influenciados pelas características do nosso mundo, da nossa realidade, do mundo pós-moderno. E o que o texto lido tem a ver com essa realidade? Como ele nos ensina a viver nesta realidade? Antes de nós analisarmos o que o texto diz referente a este assunto, é necessário que nós tenhamos uma visão geral do texto que nós lemos para entendermos qual é o propósito dele, qual é a ideia dele, o que ele quer nos passar. O Evangelho de Lucas, ele tem algumas partes, algumas seções principais. A primeira, ele vai mostrar os primórdios, ou seja, como tudo começou, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 13. Essa primeira parte vai mostrar como tudo se iniciou.
Nós falamos na última pregação sobre a inauguração do ministério de Jesus. No capítulo 4, versículo 14, Jesus ele vai para a Galileia e vai do capítulo 4 até o capítulo 9, versículo 50, e do capítulo 4, versículo 14 ao capítulo 9, versículo 50, nós temos o ministério de Jesus na Galileia. E esse ministério de Jesus na Galileia tem uma pergunta, e a pergunta é: quem é esse Jesus? Quem ele é? Seria ele o Messias? Se sim, quais são as provas de que ele, de fato, é o Messias? Depois desta sessão, nós temos uma terceira sessão, que é Jesus indo para Jerusalém. E enquanto ele vai a Jerusalém, ele vai explicando agora para os seus discípulos, não quem ele é, mas o que ele vai fazer lá em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, o que acontece? Ele consuma então a sua obra. Ele morre, mas também ressuscita. Então estas são as principais sessões do Evangelho de Lucas. E nós lemos este texto, e este texto ele está na segunda sessão, ou seja, no ministério de Jesus na Galileia. E este ministério, Jesus pretende responder a uma pergunta: quem sou eu? Ele pretende responder a pergunta: quem é Jesus? E olha como que essa sessão vai se encerrar. Abra sua Bíblia aí no capítulo 9 de Lucas, versículo 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Jesus diz: ok, mas vocês, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. A ideia aqui, ok, vocês entenderam. Vocês conseguiram me identificar. Porque do capítulo 4 ao capítulo 9 eu estou dando dicas para vocês. Mostrando quem sou eu. Você conseguiu me identificar, Pedro. E nos outros evangelhos nós vamos ler que foi o Espírito Santo que o revelou. Pedro não chegou àquela conclusão sozinho. Mas Pedro questiona agora não quem ele é, mas o que ele vai fazer. Então agora no caminho a Jerusalém ele vai explicar a sua obra. Então a sessão que nosso texto está incluído aqui trata de quem é o Messias. Quem é Jesus Cristo? Quem é ele? E esta pergunta é muito importante porque na época de Jesus havia outras pessoas que se diziam ser o Messias. E como eu vou saber se Jesus não é mais um impostor? Há algum modo pelo qual eu posso saber que de fato ele é o Messias? De que ele é verdadeiro? A resposta, sim. É se voltar para as Escrituras, para o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento diz o seguinte, lá em Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O texto está dizendo que o selo de autenticidade do Messias é que ele teria o quê? O Espírito do próprio Deus. E nós vemos isso lá no capítulo 3, versículo 22. Desceu o Espírito Santo sobre ele. Ele foi guiado pelo Espírito e foi capacitado em sua tentação. Ele estava cheio do Espírito Santo. Depois ele foi guiado pelo Espírito para a Galileia. E quando ele chega lá em Nazaré, ele lê o texto e diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está dizendo: eu tenho o selo que diz que eu sou de fato o Messias, a saber, o Espírito de Deus está sobre mim. Para quê? Para libertar os cativos. Para dar liberdade. O Messias
é aquele que tem o Espírito Santo e é aquele que liberta. E é isso que Lucas irá mostrar. Lucas vai mostrar que o Espírito Santo estaria sobre o Messias para dar sabedoria. O texto lá em Isaías 11, versículo 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Por várias vezes tentaram fazer com que ele se contradissesse, mas todas as tentativas foram frustradas, porque o Espírito de sabedoria estava sobre ele. O seu ensino era cheio de sabedoria e autoridade e poder. O Antigo Testamento, em Isaías 4, versículo 4, diz que o Espírito Santo estaria sobre o Messias para purificar. Quando o Senhor lavar a imundícia da filha de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, ou seja, o Messias, através do Espírito de Deus, purificaria Sião. E nós vemos isso em Jesus? Claro que sim. Ele purificou leprosos, perdoou pecados, tocou na mulher com fluxo de sangue, que era considerada impura, e a tornou pura. Então, todos os milagres que Jesus fazia eram evidências que o Espírito Santo estava sobre ele. Então, os milagres não tinham um fim em si próprio. O Espírito Santo também estaria sobre o Messias para libertar. Que foi o texto que nós lemos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Ele libertou pessoas de opressões demoníacas, de doenças, restaurou vidas, deu aos humildes o reino dos céus, saciou os famintos, porque Ele é o pão da vida, consolou os que choravam, libertou o seu povo da amargura, da injustiça, do pecado e das algemas de Satanás. Todos esses milagres estavam dizendo: Ele tem o Espírito Santo, Ele tem o selo que diz, Ele de fato é o Messias. E por que é importante nós dizermos isso antes de expormos o texto? Simples, irmãos. Para que entendamos que este texto não é sobre a mulher, não é sobre a fé da mulher, não é sobre a cura. A ideia do texto é o que este milagre diz sobre Jesus. Como este milagre o identifica como Messias e libertador. Não é o que ele diz sobre a mulher, não é o que ele diz sobre a fé, não é o que ele diz sobre a forma pela qual ela o tocou. É o que ele diz sobre o Messias. Como este episódio nos apresenta o Messias. O que ele nos diz sobre Jesus. Portanto, hoje nós iremos expor um tema que é a salvação plena em Cristo. Ele é o nosso libertador. Ele se apresenta como o Messias libertador. E nós vamos falar de 3 pontos. O Messias é um libertador pessoal. O Messias é um libertador compassivo. E o Messias, que é Jesus Cristo, é um libertador poderoso. Ele é um libertador pessoal, ele se relaciona. Ele é um libertador compassivo, ele tem compaixão. E ele é um libertador poderoso. Primeiro, é interessante também que nós entendamos o cenário aqui. Qual é este cenário? Este trecho, este texto, este episódio da cura da mulher com fluxo de sangue, ele está dentro de um outro milagre que Jesus iria fazer, que era ressuscitar a filha de Jairo. Então imagine a situação. Um homem recebe a notícia: fizemos tudo o que poderíamos ter feito. Sua filha não reage ao tratamento. Ela está morrendo e não podemos fazer nada. Sinto muito, mas somente um milagre pode salvar a sua vida. O pai então pensa: um milagre? Quem poderia fazê-lo? Então ele se lembra: há um homem, um rabi, um mestre, que ensinava nas sinagogas e que também curava. Então ele começa a procurar este mestre, ele começa a procurar a Jesus. Onde ele está?
e ele recebe a notícia que Jesus tinha viajado. Porque a Bíblia diz que o período antes, ele tinha ido para os Gerazenos. Então, Jairo aqui está desesperado. Cadê Jesus que não volta? Está viajando. E o texto vai dizer, lá no versículo, capítulo 8, versículo 40, vai dizer que ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. A multidão o esperava, a multidão aguardava. E quando Jesus apareceu de volta, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, uma pessoa influente. Mas este homem influente, ele se prostra aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à beira da morte. Então Jesus se compadece daquele homem e decide então ir até a casa dele, para curar a menina antes que ela morresse. Acho que ali havia uma mistura de esperança, de angústia, de ansiedade, porque talvez Jairo pensasse, vamos logo, minha filha está à beira da morte, e esta multidão está atrasando o Senhor, essa multidão o aperta, o impede de andar mais rápido, e ele está preocupado. De repente, Jesus para no meio do caminho e diz mais ou menos assim, parou, alguém me tocou. Alguém me tocou. E o que os discípulos, tendo aí Pedro como porta-voz, diz? Senhor, como assim? A multidão está te apertando. E o Senhor pergunta, alguém me tocou? Parece que não fazer sentido a indagação de Jesus. Agora imagine o coração de Lázaro. Pronto, mais essa agora. Ele vai procurar alguém que o tocou. E Jairo está ali de fora vendo. E aí Jesus identifica a mulher. Mas não para por aí, Jesus conversa com ela. Ele diz, ele parou, já está um pouco atrasado, minha filha está morrendo, agora ele para, quer identificar a mulher, identifica, e como se não bastasse, quer conhecer a história dela. Talvez ele pensasse, com certeza, o problema dela não é maior que o meu. A minha filha está morrendo. Eu fiquei sabendo que ela estava há 12 anos com esse problema. Quem aguentou 12 anos pode aguentar um pouco mais, mas não, ele para e tem que conversar com ela. Já curou, já. Vamos logo, antes que minha filha morra. Com certeza, vem várias indagações, vários pensamentos em nossa mente que poderia estar passando pela cabeça de Jairo. E é nesse contexto que esta cura da mulher com fluxo de sangue, acontece. Mas a pergunta é, por que Jesus para? Por que Jesus quis conversar com aquela mulher? Na nossa época, se um médico fizesse o que Jesus fez, ele seria processado por negligência. Porque a menina estava à beira da morte. E ele para conversar com a mulher, para atender uma mulher que poderia esperar um pouco mais. Por que Jesus faz isso? A primeira resposta que nós damos a esta pergunta é porque Jesus é um libertador pessoal. Pessoal no sentido de que ele se relaciona com aqueles a quem ele liberta. Algumas pessoas creem em um Deus impessoal, indiferente ao sofrimento humano. Em Cristo, Deus nos mostra que ele não é impessoal, que ele não é indiferente à humanidade, que ele é um ser pessoal e é um ser também que se compadece das nossas dores. Porque a Bíblia nos diz que Jesus era homem de dores, que sabia o que era sofrer. Por isso que ele pode se compadecer de nós. Esta mulher tinha uma fé secreta em Jesus. Versículo 43
diz, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a que ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Ela veio por trás, não tinha como ele vê-la. E ela o toca na orla das vestes. Ela não toca em Jesus, ela toca na orla. E a orla fazia parte da vestimenta externa dos judeus. Elas pareciam umas franjas, não é? Alguns judeus até hoje usam isso, parecem umas franjas. E ali representava a lei de Moisés. Então ela toca por trás de Jesus num lugar que pessoa alguma sentiria. Imagine você, acho que alguém aqui, talvez, suspeito, já deve ter pego o metrô às 8 horas da manhã. E aí você está lá na estação do Brás, aquele empurra-empurra, e você diz, alguém me tocou. Eu fui tocado por alguém aqui. Imagine o que as pessoas que estão do seu lado vão dizer. E olha, Jesus ele foi tocado na orla, não foi nem nele. E esta mulher tocou, ela não segurou, ela não puxou, ela apenas tocou, ali naquelas franjas da roupa externa dele. A questão não é o toque. A questão é que é impossível uma pessoa saber que alguém a tinha tocado daquele modo. Só se essa pessoa fosse Deus. Onisciente, conhecedora de todas as coisas. E Jesus para e diz, alguém me tocou. Esta mulher tinha uma fé secreta. Ela cria que Jesus poderia curá-la. E ela tinha uma fé na qual ela achava, ele não precisa nem me ver. Ele nem precisa saber que eu existo para me curar. Se eu apenas tocar na orla das vestes, eu serei curada. E aí eu saio de mansinho. Ninguém nunca vai saber, nem ele mesmo. Mas ela estava errada nesse ponto. Porque Jesus sabia. Ele é onisciente. Ele é Deus. Jesus recompensou essa fé e Jesus também a revelou. A nossa fé não é apenas um acreditar na história de Cristo, mas saber que Jesus é real. É saber que o Evangelho é sim uma notícia. É saber que o Evangelho nos fala de uma obra, mas também o Evangelho é uma pessoa, que é o próprio Cristo, que se relaciona conosco. Não basta você saber dessa notícia. Não basta você apenas acreditar nesta obra. Para que você seja salvo, é necessário que você tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. E aquela mulher tem este encontro. E este encontro ocorre não porque ela quis, mas porque Cristo resolveu se revelar a ela. Jesus é um libertador pessoal, e é Ele que se revela a nós. Nós não o encontramos, antes Ele se revela a nós, e Ele se revela a quem Ele quer. É Jesus que a busca, que a chama, até o ponto que o texto diz, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela percebeu que não tinha jeito, que não podia se esconder, então ela resolve voltar e se aproximar de Jesus. E ela volta trêmula, com medo, e se prostra diante de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo resolveu te achar, não adianta você se esconder para sempre. Aquela mulher o havia buscado para quê? Para ter a cura. Mas Jesus a busca para dar a ela salvação. Ela queria apenas a cura física. E pronto, já estava bom. Pego minha mala e vou para casa. Mas Jesus vai até ela para dar algo mais. Para dar aquilo que ela realmente necessitava. Para dar a salvação. É Jesus mesmo que diz, as minhas ovelhas
ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém pode as arrebatar da minha mão. Porque ninguém é mais poderoso do que eu. Ninguém é mais poderoso do que o Pai que me deu as ovelhas. Jesus é um libertador pessoal que se revela a nós. E Ele é um libertador que não faz acepção de pessoas, no que se refere à etnia, condição social, se é homem ou mulher, idoso ou jovem. E isto fica claro neste episódio. Há alguns contrastes aqui entre a mulher enferma e Jairo. Jairo era um líder da sinagoga. A mulher era anônima. Ninguém a conhecia. Jairo era um destacado líder religioso. A mulher era excluída da comunidade religiosa. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha. Mas aquela mulher sofre há 12 anos de uma doença que a impede de ter filhos. Jairo era rico e ela havia perdido todo o seu dinheiro com tratamentos medicinais fracassados. Jairo fez um pedido público a Jesus e ela se aproxima do Senhor com um toque silencioso e anônimo. E Jesus atende a ambos. Ele não faz distinção. Ele atende tanto a Jairo quanto àquela mulher. Mas ele atende ela primeiro. Ele atende a mulher primeiro. Ele não faz discriminação. Ele se importa com o seu problema. Há um conselho que eu confesso que já dei esse conselho e que nós fazemos isso direto. Quando tem alguém passando por uma dificuldade, por uma tribulação, nós dizemos mais ou menos assim: tem gente pior do que você. Não é? Não tem o que dizer, né? Primeira coisa que vem na mente: olha, eu conheço uma pessoa que estava 1000 vezes pior do que você. E na hora você acha, dei um conselho ótimo, muito bom. Agora se coloque no lugar da pessoa. Se você está com uma aflição, vou dar um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que um adolescente ele diz assim: eu não tenho um tênis que eu queria. Aí você diz assim: eu conheci um homem que não tinha pé. Está vendo? Você está numa condição melhor do que a dele. A pergunta: resolveu para esse rapaz que está sem tênis? Consolou de fato? Acabou com o problema dele? Não. Jesus ele não faz isso com aquela mulher. Ó, segura aí que Jairo tem um problema pior do que o seu. É mais grave. Ele decide atendê-la. Ele não faz discriminação. Antes, ele afirma: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Talvez a sua angústia, a sua dor comparada de outra pessoa, alguns vão dizer, ela é pequena. Mas hoje eu estou cheio dos ditos populares, né? Mas diz assim que só quem tem o tênis, a bota apertada, sabe onde dói o calo, né? Só você sabe da sua dor. Só você não. Jesus também. Ele conhece as suas dores. E Ele se compadece delas. E é isso que o texto irá nos mostrar. Ele é um libertador pessoal, mas Ele não apenas se relaciona, Ele se compadece. É uma relação amorosa. É uma relação de cuidado para com aqueles que Ele liberta. Jesus é um libertador pessoal e Jesus é um libertador compassivo. A condição daquela mulher, ela não tinha saúde, tinha gasto todo o seu dinheiro, era considerada imunda cerimonialmente. Por decorrência de sua doença durante anos, podemos inferir que ela era uma pessoa solitária. Abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 15, versículo 19. Olha o que a lei dizia para uma mulher que estava na mesma condição dela.
capítulo 15, algumas Bíblias têm um título que diz imundícias do homem e da mulher. Tanto o homem, numa situação parecida, que ele vai dizer aqui nos primeiros versículos, versículo 2 diz do fluxo seminal, quanto a mulher em seu estado, com o seu fluxo de sangue, tanto o homem quanto a mulher, eles eram considerados aí imundos, cerimonialmente. O versículo 16, ou melhor, o versículo 19 do capítulo 15 diz: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se o homem coabitar com ela, e a menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias. E toda a cama sobre que ele se deitar, será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Repare, era terrível a situação para aquela mulher. Ela não podia ter contato com as pessoas, com seus familiares. Havia aqui uma segregação social. Havia também uma segregação religiosa. Ela não podia participar dos cultos no templo. É o que vai dizer no decorrer dos outros versículos. Era uma segregação social, uma segregação religiosa e também uma segregação conjugal. Porque se ela, nós não sabemos, mas vamos supor que ela fosse casada, ela não poderia se aproximar do seu marido. E se ela fosse solteira, ela não poderia se casar. Era uma mulher segregada. Não foi à toa que ela teve medo de tocar em Jesus. Porque a ideia é, em quem eu tocar, torna-se imundo. Mas com Jesus é diferente. Ela o toca e ela se torna pura. Não há como corrompê-lo. Antes, é Ele que nos purifica. Agora pense também nas implicações, não só físicas do estado daquela mulher, mas emocionais, espirituais, psicológicos. A questão não era só física não, irmãos. Era de caráter emocional, de caráter espiritual, porque ela não podia ter nem contato, nem ir ao templo. Eram questões psicológicas que estavam envolvidas. E a mulher vem por trás, toca ali na orla, nas franjas, que era usada nas extremidades da veste, e Jesus a identifica. Ele sabia quem era ela, assim como ele sabia quem era Natanael antes mesmo de ter sido apresentado a ele. Lá em João 1:47, versículo 49, os evangelhos relatam que Jesus sabia os pensamentos e intenções daqueles que o cercavam. E ele decide parar, ser conhecido e conversar com aquela mulher. Por quê? Talvez você pense, por que expor aquela mulher? Com certeza ela ficou desesperada. Agora eu vou ser exposta. Porque Jesus queria curar aquela mulher, não só o físico, mas ele queria outorgar àquela mulher uma cura também emocional e psicológica. Versículo 45 ao 46. Mas Jesus disse, quem me tocou? Versículo 46, depois do questionamento de Pedro, diz, contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Ele é insistente. Eu não vou encerrar esse caso aqui. Alguém me tocou e eu quero conhecer essa pessoa. Conhecer. Na verdade, ele queria ser conhecido. Ele queria que aquela mulher o conhecesse.
para que ela tivesse não só uma cura física, mas também uma cura emocional. Ele restaura a vida social daquela mulher apenas conversando com ela. Por quê? Por que ele restaura a vida social daquela mulher? Por duas razões. Poderia ter sido pelo testemunho público. Faz bem à alma do indivíduo que testemunha do milagre que ocorreu com ele. É um modo pelo qual o Senhor é também glorificado. Mas, além disso, Jesus quer que o povo, em geral, saiba que a pessoa envolvida ali, que aquela mulher já não é mais imunda. Que ela pode voltar a ter seus relacionamentos normais. Ela pode agora se relacionar com seus parentes, amigos. Ela pode agora ir ao templo. Ela pode se casar, se ela não fosse casada. Ou, se fosse casada, ela pode ter agora o contato normal com o seu marido. Ele restaura ela e ele mostra para as pessoas que estão em volta, ela já não é mais imunda. Ela é purificada. Esta é uma cura psicológica, emocional, mas há também uma cura espiritual. Versículo 47 diz: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. Aqui ela conta a história. É por isso que Lucas sabe que ela estava naquela enfermidade durante 12 anos, que ela tinha gastado todos os seus haveres, que nem o tempo, nem a ciência, nem o dinheiro tinha resolvido a situação dela, porque ela conta a história. E isso acho que demora no mínimo uns 20 minutos, não? Se ela for rápida. E Jairo está lá, desesperado, contando no relógio. E depois de ter contado a sua história até o ponto em que ela foi curada, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A cura física já tinha sido dada, a emocional também, quando Jesus declara à vista de todos que ela já não era mais imunda, que ela poderia agora ter seus relacionamentos normais. E agora Jesus diz: a tua fé te salvou. Ele outorga a cura espiritual. E esta é a mais importante. Jesus não se compadece só das dores psicológicas, emocionais daquela mulher, mas ele se compadece de sua alma. Ele a salva. Na verdade, ele está assegurando que a cura psicológica daquela mulher, assegurando a cura psicológica daquela mulher, dando a ela a salvação da alma. Aquela mulher sai rápido da presença de Jesus por causa do temor, sim, mas alegre por se sentir curada. Mas ela ignorava que não era a sua doença física seu maior problema. Jesus não deixará que ela se vá até ter o que ela mais precisa. E o que ela mais precisava era a cura da alma, era a salvação. Isso é muito importante, irmãos, e eu gostaria de ilustrar isso com uma situação que é citada por um pastor americano, Tim Keller. Ele disse que certa vez ele leu uma colunista de um jornal americano, e esta colunista, Cynthia Hamel, ela escreveu um artigo sobre celebridades, sobre estrelas de Hollywood, porque em sua experiência jornalística ela tinha acompanhado os vários artistas famosos que nós vemos em filmes. E ela acompanhou essas pessoas desde o início da carreira. E ela diz assim, eram pessoas trabalhadoras. Eram pessoas que pagavam as suas contas antes do sucesso, antes da fama, trabalhando em restaurantes, trabalhando, fazendo peças de teatro. Eram pessoas que lutaram muito por estar onde elas estão agora. E elas diziam para si, se eu conseguisse fazer sucesso, se eu tivesse sucesso nessa carreira, se eu tivesse isso ou aquilo, eu seria então feliz. Todos os meus problemas se resolveriam. No entanto, quando de fato alcançaram a fama que tanto sonhavam, ela diz, essa colunista, essas pessoas se tornaram insuportáveis.
passaram a ser pessoas instáveis, iradas e cheias de manias. Não só arrogantes, como era de se esperar, mas pior que isso, elas se tornaram infelizes, e mais infelizes do que antes. Porque antes elas tinham uma esperança: quando eu conseguir isso, eu serei de fato feliz. E agora elas conseguiram o que elas queriam: fama, dinheiro, mas elas continuam infelizes. E a colunista, ela diz: eu morro de dó das celebridades. Morro mesmo. As celebridades já foram um dia seres humanos perfeitamente agradáveis, mas agora sua ira é uma coisa horrível. Eles queriam ser famosos mais do que qualquer um de nós. Trabalharam e se esforçaram o máximo para isso. No dia seguinte à conquista da fama, querem tomar uma overdose, pois aquele sonho impossível pelo qual tanto lutaram, a fama que transformaria tudo em um paraíso, que faria da vida deles algo suportável, que lhes traria realização pessoal e felicidade, havia finalmente chegado e nada havia mudado. Eles ainda eram os mesmos. A desilusão fizera deles pessoas que viviam aos berros, insuportáveis. E ela conclui este trecho dizendo: eu acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, Ele realiza o sonho que mais acalentamos. E mesmo assim não damos o que nós queremos, que é a felicidade. Essa mulher não é cristã. Ela diz: Deus, quando quer fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, realiza o sonho que mais acalentamos. Mas sabe o que o texto nos diz? Jesus não brinca com ninguém. Ele sabia que se aquela mulher fosse apenas com uma cura física e até mesmo psicológica, mais tarde ela teria dor. Mais tarde ela teria angústia. Não no corpo, mas na alma. E Jesus dá o que ela mais precisava, que era a salvação, que era o perdão dos pecados. Jesus não brinca com ninguém. Ele diz: volte aqui. Você precisa de algo que de fato vai mudar a sua vida. Você precisa de salvação. Ele é um libertador compassivo. Ele é compassivo. Ele se compadece das nossas dores físicas, sim, emocionais também, mas principalmente da nossa alma, da nossa salvação eterna. E a maior demonstração disso é que Ele entrega a si mesmo ao nosso favor. Ele morre para que nós jamais morrêssemos. E Ele ressuscita, garantindo-nos a vida eterna. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Agora sim você tem paz. Agora sim você tem paz que excede todo entendimento, que não está baseada na saúde, que não está baseada nas suas conquistas, mas esta paz que excede todo entendimento está baseada na salvação que somente eu posso te dar. Jesus é um libertador pessoal, um libertador compassivo, mas Ele também é um libertador poderoso. Aquela mulher tinha perdido a esperança naquilo que geralmente buscamos a fim de nos sentir seguro. Ela perdeu a esperança do tempo. Quem sabe no início ela pensara: um dia isso vai passar, com o tempo isso some, as coisas vão melhorar. A gente diz isso, não? 12 anos se passou, e as coisas não tinham melhorado. Ao contrário, estava piorando. A cada dia que aquela mulher ia perdendo sangue, ela se tornava mais fraca. Ela ia morrendo aos poucos. Sangue é vida, e ela estava perdendo a sua vida gradualmente. Não adiantava colocar a sua fé no tempo. Ela também tinha perdido dinheiro. Talvez ela tinha pensado: eu estou gravemente enferma, pelo menos eu tenho dinheiro. Conseguirei os melhores dos médicos e serei curada. Mas ela já tinha gasto tudo o que tinha e não tinha recebido a cura. Aquela mulher tinha colocado a sua fé na ciência. Com certeza encontrarei um bom médico.
Afinal, a medicina, a ciência está se aperfeiçoando. E naquela época ela poderia dizer, está se aperfeiçoando de tal modo que daqui a uns anos não será mais preciso amputar um braço quando tiver uma infecção. Que era o que acontecia na época, né? Está melhorando a coisa. Ela colocou sua fé na ciência. Mas tudo isso não tinha poder para tirar ela daquela situação. Somente um tinha poder para restaurá-la. O nosso libertador é poderoso. Nada daquilo tinha resolvido o seu problema. Não havia poder nessas coisas para libertá-las. Somente em Jesus Cristo há poder para libertar. E quem é Jesus Cristo? Ele é o Messias libertador. Ele é um libertador pessoal, compassivo e poderoso. Ele tem poder sobre a natureza. Capítulo 5 de Lucas tem a pesca miraculosa. Ele tem poder sobre a tempestade. Tem poder sobre tudo aquilo que Ele criou. Que por intermédio dEle foram criadas todas as coisas. Ele tem poder sobre as doenças. Ele já havia purificado um leproso. Ele já tinha dado vistas aos cegos. Tinha dado voz ao mudo, audição aos surdos. Ele tinha curado aquela mulher da hemorragia. Ele também tem poder sobre o mundo espiritual. Pouco antes, ele tinha expulsado o demônio e libertado os cativos de Satanás. E ele também tem poder sobre a morte. Voltamos para Jairo. Parece que Jesus comete uma falha. A multidão o atrasou. A mulher o distraiu. Quando ele chega na casa de Jairo, o que acontece? A menina estava morta. E as pessoas começam a pensar, se ele tivesse chegado um pouco mais cedo, poderia ter salvo aquela moça, aquela menina. O Evangelho de Marcos diz que Jesus disse, quando viu aquela mulher, ou melhor, aquela menina morta, Talita cumi, que significa, menina, levanta. Não é nem menina, ressuscita, mas menina, levanta. Jesus está fazendo exatamente o que os pais dessa menina fariam em um dia ensolarado de domingo, que era chegar perto da filha, se sentar na cama e dizer assim, filhinha, já está na hora, acorda. Jesus, de uma forma bem simples, o pai desesperado, a criança morta, ele se senta na cama e diz, filhinha, está na hora de acordar, levanta. Tim Keller, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, ele senta, segura a mão da menina e diz, meu amorzinho, é hora de levantar. E ela se levanta. Jesus está enfrentando a morte, o inimigo mais implacável e inexorável da raça humana. E o poder dele é tão grande que ele segura essa menina pela mão e gentilmente atrás para o mundo dos vivos, dizendo, meu amorzinho, levanta. Com seus atos, Jesus está dizendo, se eu estiver segurando sua mão, a morte nada mais é que um sono. Se eu estiver segurando sua mão, a morte nada mais é que um sono. Será que aquela mulher estava ali começando a entender o poder do seu libertador? É um libertador que tem poder sobre a natureza, que tem poder sobre as doenças, que tem poder sobre os demônios, que tem poder sobre a morte, porque Ele é a própria vida. Nosso libertador é um libertador pessoal, compassivo e poderoso. Este texto, irmãos, nos leva a duas coisas. Primeiro, nos leva ao consolo e à segurança. Ele é um libertador pessoal e compassivo. Ele me vê quando ninguém mais me vê. Ele me ouve quando eu sou ignorado. Ele ouve o meu clamor. E Ele fala comigo pela sua palavra. Ele é um Deus pessoal e compassivo. Eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
um capelão inglês, ele tinha costume de orientar os soldados que iam à batalha a escrever as cinco primeiras palavras do Salmo 23 nos dedos. Então eles colocavam: The Lord is my shepherd. O Senhor é meu pastor. E os soldados escreviam. E houve uma batalha. Muitos soldados foram mortos. E aquele capelão começou a caminhar pelo campo de batalha, depois de ter acontecido a luta. E ele encontrou um soldado morto que o chamou a atenção. Aquele soldado estava caído. Quando ele o virou, porque ele estava de bruço, aquele soldado tinha morrido da seguinte forma: ele tinha segurado na palavra mai, meu. O momento mais angustioso da sua vida. Quando ele viu a morte chegando, ele se agarrou àquilo e disse: o Senhor é meu pastor. Eu posso chamá-lo de meu. Ele é um Deus pessoal. Ele conhece as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas angústias. Ele é meu. Ele se compadece de mim. Ele é o meu pastor. Isso nos traz conforto, irmãos, porque é o que o texto nos mostra. Ele é pessoal, Ele é compassivo e Ele é um libertador poderoso. Eu gosto muito da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. E a pergunta é: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Na verdade, eu gosto da resposta. A pergunta é: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta do Catecismo de Heidelberg diz: o meu consolo na vida e na morte é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Ele diz: eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas me ouvem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém poderá arrebatar. Ele é poderoso, estamos seguros. Ele nos liberta e jamais nos perderá. Este texto nos leva ao consolo e segurança por causa dessas coisas. Mas este texto também nos leva ao cumprimento do nosso dever. O reverendo Maurício disse no início que nós fomos libertos para servir. Ao mesmo tempo que esse texto nos traz consolo, ele também nos lembra do nosso dever. Em que sentido? No sentido que Jesus Cristo é o nosso Salvador pessoal e libertador, mas é também o nosso padrão, é o nosso paradigma, é o nosso modelo, pelo qual nós devemos olhar e dizer: eu devo viver como Jesus Cristo viveu. Eu sei que eu não sou perfeito, como Ele é, mas eu vou seguir este padrão. E qual é o padrão de Jesus aqui? Ele mostra que no mundo individualista, que no mundo em que damos palavras bonitas para o pecado, em um mundo em que as pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmas, e como elas vão usar o tempo que elas têm para receber prazer, Jesus nos ensina lições importantes nesse texto. Ele nos mostra onde temos que depositar a nossa fé. A nossa fé não está no imediatismo. A nossa busca por satisfação não está no tempo, no imediatismo. De fato, o prazer imediato é redundante, mas é o que ocorre. Pode nos trazer um prazer momentâneo, mas não pode nos trazer felicidade.
O tempo não curará todas as feridas, não tratará a nossa dor. Somente Jesus pode fazer. A ciência não pode nos dar consolo. O dinheiro não nos trará paz, não nos trará segurança, não nos trará felicidade. Somente Jesus pode nos dar isso. Algum tempo atrás, acho que alguns irmãos viram, que a USP fez um estudo, avaliou dados de 1996 a 2005, e foi comprovado que os bairros mais ricos tinham o dobro de suicídio comparado aos da periferia. A informação mais simples: as pessoas mais ricas estavam cometendo mais suicídio. O dinheiro não é a salvação. A nossa fé não está depositada no dinheiro, nem na ciência, nem no tempo. Somente em Cristo Jesus. O dinheiro não tem poder para te salvar. Não te trará paz. Nós não temos que ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando você quiser de fato ajudar uma pessoa, você pode ajudar de várias formas, mas se você der apenas dinheiro, você não ajudou completamente. Se ela estiver passando por necessidade, você tem que apresentar a ela Cristo Jesus. Isso nos mostra o que devemos fazer. Devemos levar ao mundo uma solução que não está no tempo, nem na ciência, nem no dinheiro, mas tão somente em Cristo Jesus. Ele é um libertador pessoal e compassivo. Isso nos mostra que devemos nos relacionar com as pessoas. A comunhão mútua na igreja é muito cômoda do que o serviço em um ambiente indiferente e hostil lá fora. Estas são as palavras de John Stott. E ele compara essa comunhão. Ele diz: a comunhão da igreja é necessária, é boa e necessária, mas os crentes não podem ficar restritos à sua dinâmica interna. É necessário que os crentes vão ao mundo e preguem o Evangelho. E ele faz uma comparação muito interessante. Ele compara essa comunhão, que acaba sendo uma doença, parece que virou um clube social e as pessoas já não vão ao mundo pregar o Evangelho. Ele compara isso a um castelo medieval. Então, aquele castelo medieval que nós vemos nos filmes, que tem um fosso, que impede dele ser invadido, tem aquelas portas grandes, e ele diz: é claro que fazemos incursões evangelísticas casuais no território inimigo, mas depois nos retraímos novamente, do outro lado do fosso, em nosso castelo cristão, porque a segurança da nossa própria comunhão evangélica é muito boa. Eu estou mais seguro aqui dentro. Puxamos nossa ponte levadiça e até tapamos os ouvidos para os clamores daqueles que batem a porta no portão. Para aqueles que batem no portão. Nós não queremos ouvir, está muito bom aqui, está cômodo. E estamos agindo dentro de uma característica mundana, que é o individualismo. Nos restringimos a nós mesmos e nos esquecemos de pregar o Evangelho para aqueles que sofrem, para aqueles que clamam, mas nós tapamos os ouvidos. Esse texto nos mostra que devemos nos compadecer das pessoas. As pessoas conhecerão a Cristo por meio da vida daqueles que pregam a palavra. Refletimos o relacionamento de Cristo com o pecador através do nosso relacionamento com as pessoas, da igreja com o mundo. Como você vai dizer para alguém que Cristo é bom? Sendo bom para ela. Como você vai dizer que Jesus Cristo o ama? Amando-o. Você tem que ser como seu mestre, como seu libertador, pessoal e compassivo, colocando a sua fé unicamente no poder dele. As Escrituras nos mostram que o que identifica um cristão não são suas roupas, não é o terno, não é a saiona. O que identifica o cristão não é o seu evangeliquez, ou abençoado, ou bênção, isso, aquilo, outro. Não é essa linguagem. O que identifica o cristão não é a Bíblia na mão tão somente, mas sim seus atos de amor. É o amor cristão que o identifica. No último dia,
o Senhor separará as ovelhas dos cabritos e dirá para aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você diz: o que essas pessoas fizeram? Eles não fizeram nada. O problema é esse. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus não está dizendo que são as suas obras que te salvam, mas ele está dizendo que o que identifica o verdadeiro salvo são seus atos de amor. Que nós saibamos que este texto nos traz consolo, sim, mas também que nos chama ao dever. Oremos, irmãos. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, pois a tua palavra nos mostra que tu és um libertador pessoal que se relaciona conosco. O Senhor é um libertador compassivo, que se preocupa com a nossa dor física, emocional e principalmente espiritual. E esta preocupação foi evidenciada no fato que o Senhor se entregou por nós, levando as nossas dores, iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, ó Pai. Por isso o Senhor pode dizer para aquela mulher e para nós: vai-te em paz, porque agora estamos salvos, ó Deus, por causa da tua obra na cruz. Ó Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos traz conforto e segurança, sabendo que tu és um libertador poderoso, que estamos seguros em tuas mãos. Mas a tua palavra também nos mostra o nosso dever. E pensando nisso, ó Deus, nós clamamos misericórdia, porque temos falhado, Senhor. Não temos pregado o Evangelho como poder que é suficiente para salvar e transformar vidas. Muitas das vezes temos apresentado tudo, menos a Ti, Senhor. Perdoe as nossas falhas. Que nós mostremos ao mundo que o Senhor é a única solução. Que somente o Senhor é poderoso para libertar dos traumas, das mágoas, rancores, do pecado, de Satanás e da morte eterna. Ó Deus, que levemos a Tua palavra, que sejamos instrumentos Teus, para que outras pessoas venham confiar tão somente em Ti, ó Pai. Ó Senhor, nós te pedimos perdão também, porque muitas das vezes, ó Pai, temos nos adaptado, temos nos deixado influenciar por este mundo individualista, neste mundo que busca o seu próprio prazer, ó Pai. Temos agido deste modo. Perdoe-nos, ó Senhor, que o nosso tempo seja usado para glorificar o Teu nome através das nossas obras. Que o nosso dinheiro, ó Deus, seja empregado no equilíbrio financeiro da nossa família, mas também para ajudar o próximo, Deus. Que, ó Deus, nós demonstremos atos de amor e de compaixão para com aqueles que sofrem. Que não nos limitemos, ó Deus, a este espaço que é tão agradável, mas que atendamos o Teu chamado de ir ao mundo e pregar o Evangelho. Pois para isso o Senhor nos resgatou, nos chamou, para levarmos o Teu Evangelho, a Tua luz, àqueles que estão perdidos, para que eles, junto conosco, possam glorificar o Teu nome. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor disponha o nosso coração a que vivamos esta palavra. Amém.